E aí pessoal, o professor Aécio aqui com mais um vídeo sobre noção de função. Falaremos hoje sobre função constante. E também resolveremos um exercício referente à aula anterior, ou seja, função crescente e função decrescente. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e pessoal, vamos deixando aquele like para estar ajudando a divulgar o canal e fazendo com que nos incentive a produzir mais material. Vamos ao conteúdo. Bem, vamos calcular os valores de y igual a f de x para a função real f dada abaixo. Aqui temos nossa função real f, que é y, que é a mesma coisa que f de x, igual a 3. E temos os valores dispostos na tabela, que são referentes aos valores de x. Então, quando tivermos aqui o x exatamente igual a 1, teremos o nosso f de 1. E esse f de 1, veja aqui, pessoal, que eu não tenho x para substituir o valor 1. Então, o que é que eu vou fazer? Vou apenas repetir o 3. Ou seja, o nosso f de 1 é 3. Agora, quando x for 2, teremos o nosso f de 2. E ele será igual, como não tem x, eu só faço a repetição do 3. E ele também é igual a 3. Agora, quando x for 3, teremos o nosso f de 3. E como não tem x para substituir, novamente, continua sendo o 3. Então, o que foi que a gente obteve? Quando x é 1, o nosso y é 3. Quando x é 2, o nosso y também é 3. E quando o nosso x é 3, o nosso y também é 3. Aqui, pessoal, vocês já devem ter percebido que não vai importar o valor do x, posso pegar qualquer xn, eu sempre obterei o y, que é o mesmo f de x, igual a 3, no caso aqui é f de n, certo? Quando isso acontece, pessoal, ou seja, quando eu pego qualquer x do domínio da função f, e eu sempre obtenho o meu y ou o meu f de x igual a uma constante k, dizemos que essa função ela é uma função constante. Acompanhemos o comportamento dessa função no GeoGebra para você ter mais uma noção do que estamos falando. Aqui temos os valores de x representados pela bolinha amarela, os valores de y ou f de x representado por essa bolinha azul, e aqui temos um ponto, esse pontinho verde representando um ponto do gráfico. E essa reta vermelha é o gráfico da nossa função f. Veja que quando eu faço o valor de x variar, o y continua o mesmo, tanto crescendo como decrescendo. Ou seja, eu variando o x, os valores de y não mudam, são sempre iguais a 3. Então, isso é característico de uma função constante, pessoal. Vamos resolver agora um exercício. Ah, professor, então só existem funções crescentes, ou então funções decrescentes, ou então funções constantes, como o senhor explicou na aula anterior. Pessoal, não é bem assim. Podemos ter uma função que ela seja tanto crescente como decrescente e também constante. Uma função ela não é necessariamente estritamente crescente, nem necessariamente estritamente decrescente, nem tampouco somente, aliás, constante. Vejamos o seguinte exercício. O exercício fala o seguinte: a figura abaixo mostra o gráfico de uma função f de menos 6 a 6 em R. Dê os valores em que a função é crescente, decrescente ou constante.
Observando o gráfico de f, que é representado por essa linha poligonal vermelha, vemos que há cantos em que o gráfico sobe, há cantos em que o gráfico desce, e há cantos, intervalos, que o gráfico se mantém constante. Então, da aula anterior, vimos que, à medida que eu caminho no eixo x no sentido positivo, se o gráfico sobe, então temos uma função crescente. Isso acontece no intervalo aberto de menos 6 até 3. Até menos 3, aliás, né, pessoal? Veja que, à medida que eu faço x variar aqui, a nossa função, ó, o gráfico da nossa função está subindo. Então, aqui temos uma função. Então, aqui temos que a função é crescente. Logo, a função ela é crescente no seguinte intervalo. Aberto, de menos 6 até o menos 3, fechado. Porque a bolinha aqui é pintada e no menos 6 a bolinha é aberta. Ela só é crescente nesse intervalo, pessoal? Não, professor, estou vendo a reta aqui, ó, o gráfico da nossa função subindo aqui também de 3 a 6. Perfeito. Temos que quando variamos o nosso x, aumentamos os valores de x aqui no intervalo de 3 a 6, o gráfico da nossa função sobe. Então, se isso acontece, ela também é crescente. Aqui, em 3, a bolinha está fechada, então é fechado, até o 6. E no 6, a bolinha é aberta, então intervalo aberto. Então, está aqui os dois intervalos em que a nossa função ela é crescente. E ela vai ser decrescente. Vimos na aula anterior que ela é decrescente quando o gráfico, quando eu faço o x variar no sentido positivo, o gráfico desce da nossa função. Então, isso acontece de menos 3 até 1. Veja que se eu faço o nosso x variar aqui, de menos 3 até 1, o gráfico da nossa função ele desce. Então, se ele desce, ela é decrescente nesse intervalo. Então, é um intervalo de menos 3, fechado, até o 1, bolinha também fechada. E esse é o único intervalo em que ela é decrescente. É o único canto em que o gráfico desce. E constante, pessoal, exatamente de 1 a 3. Veja que quando eu faço o nosso x variar aqui, nesse intervalo, a nossa função f ela não muda. Os valores dela são sempre iguais a menos 2. Então, aqui, temos que a nossa função ela é constante no intervalo fechado de 1 a 3. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!